discipulado. Como Jesus discipulava os discípulos dele? Pode abrir em Marcos, capítulo de número 3. Acharam? Marcos 3, versículo 13. Marcos 3:13. Diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Versículo 14. E então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Esse texto, ele traz a característica vamos dizer assim, o propósito de Jesus. Quando Jesus começou o ministério dele, a Bíblia diz que Jesus estava sozinho. Se vocês lerem o capítulo 1 do Evangelho de João, diz que Jesus está passando lá no Rio Jordão e Jesus está sozinho. João Batista está batizando no Rio Jordão. E João Batista tinha discípulos. João Batista, ele começou a pregar antes de Jesus. A Bíblia diz que João Batista é a voz daquele que clama no deserto e prepara o caminho para aquele que haveria de vir. Então, João Batista, ele é enviado como um mensageiro que vai adiante. Na época da Bíblia, havia o costume que quando reis iriam, chegar com as suas carruagens, a sua comitiva, eles enviavam um mensageiro adiante. Então, o mensageiro ia adiante e avisava: olha, o rei está chegando, preparem um lugar para ele, preparem o caminho para ele passar. Então, esse mensageiro fazia os preparativos para a chegada do rei. E uma profecia que havia no Antigo Testamento dizia que João Batista seria o mensageiro do Cristo, o mensageiro do Messias. Então, ele viria e seria aquele mensageiro que diria: olha, o Cristo está chegando. E foi isso que aconteceu. A diferença é que o reino desse Cristo, a Bíblia diz que o João Batista, ele pregava no deserto. Ele não estava na corte, ele não usava ternos de linho, não usava roupas da Calvin Klein. Era um homem que estava no deserto usando peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, era um ermitão. Já ouviram essa palavra? Era como se fosse um ermitão. Dodô, vai para o ChatGPT depois, ver o que é o ermitão. Uma pessoa que vive isolado na selva, isolado no mato, isolado e vive dos recursos naturais à sua volta. Assim era João Batista, vivendo no deserto e pregando a vinda do Messias. Aí a gente pode pensar o seguinte: uma pessoa como João Batista não vai ter um ministério bombástico, Uma pessoa como João Batista vai estar lá no deserto. Quem tem no deserto? Quem quer ter um ministério bombástico vai para um centro onde tem muita gente indo e voltando. Então, não tinha... É a mesma coisa, eu não sei se vocês ouviram, mas nós estávamos no simpósio de missões e o pastor da Bolívia, o pastor Ibrahim, ele falou que ele estava andando de carro numa estrada no Mato Grosso, se não me engano, Mato Grosso, e do nada, não, acho que é Cuiabá ali, é Mato Grosso, no Pantanal.
no Mato Grosso, e aí ele falou assim que do nada o Espírito Santo tocou no coração dele para ele parar o carro. Ele parou o carro, olhou para o lado e tinha um carreiro, um caminho no meio do mato. Ele falou que ele encostou o carro e diz que Deus falou no coração dele para ele pegar aquele caminho e andar. E ele encostou o carro, entrou naquele caminho no meio do mato, foi andando. E andou, não sei quantos minutos, e achou uma casa. Bateu lá naquela casa, isolada, não tinha nada, e saiu o seu João. Aí ele falou que Deus havia falado com ele, ele pregou o evangelho para o seu João, e o seu João aceitou Jesus. E ali no meio, os cachorros do seu João eram tudo jacaré, ali na beira do rio, ali no Cuiabá, no Pantanal. E aí o pastor falou o seguinte, que ali não tem como ter uma igreja. Ali é a igreja de um homem só. Ele até falou brincando, eu ganhei toda aquela região para Jesus, só tem uma pessoa morando ali. Aí a gente pensa o seguinte, eu vou pregar ali e vai encher de gente. A gente olha humanamente falando e fala assim, como ali vai encher de gente? Não tem como, é isolado. E o que a Bíblia mostra é que João Batista estava no deserto, isolado, e as multidões iam até onde João Batista estava. Deus levou as multidões até João Batista, e João Batista falava para muita gente, dizendo que o Cristo haveria de vir. E uma das palavras de João Batista era que o Cristo, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está passando, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus passa ali sozinho, Jesus não tinha discípulo, não tinha nada. Então 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. Eu vou falar com esse versículo para vocês mais adiante. Mas aí que Jesus começa a andar com alguém, mas até então ele andava sozinho. Quando Jesus começa a ter os seus discípulos, não é nem apóstolos, quem são discípulos? São seguidores fiéis de Jesus. Tem os seguidores que seguiam Jesus por aquilo que Jesus oferecia, ou seja, eu vou seguir ele porque ele cura, eu vou seguir ele porque ele toca o leproso é curado, ele cura o aleijado, cura o cego, ele multiplica o pão. Então imagine, cada vez que você encontra com Jesus, ele produz uma cesta básica para você. Porque na época de Jesus, irmãos, o pão era o que eles tinham como se fosse a nossa cesta básica, era o que eles viviam. Então, quando Jesus multiplica o pão, eles iam até Jesus pelo que ele oferecia. E tinha aqueles que seguiam Jesus porque queriam aprender com ele, queriam ser discípulos dele. E aí a Bíblia chama esses discípulos de Jesus, diz, olha, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Era necessário um sacrifício para ser um seguidor de Jesus. Então, e desses discípulos, Jesus escolheu 12. Então, imaginem dessa forma, para ficar fácil para vocês entenderem a Bíblia. Tinha um grupo que nós vamos chamar de multidão, que era aquele povo que seguia Jesus para comer o pão que ele multiplicava, por causa dos milagres dele. Então, essa era a multidão. A multidão é a mesma que crucificou Jesus. A mesma multidão que comeu o pão que ele multiplicou hoje, no dia da crucificação disse, crucifica-o. A mesma multidão que foi curada, tocada por ele, escolheu Barrabás, ao invés de Jesus. Então, a característica da multidão é que ela não tem lealdade. Então, imagine que tem pessoas que frequentam igrejas, e aí dentro da igreja é assim. Tem pessoas que preenchem os bancos da igreja e no meio das pessoas tem um que é multidão, tem outro que é discípulo, tem outro que é apóstolo e tem outro que é íntimo de Jesus.
E eu vou explicar para vocês cada um. Então, a multidão, ela não é leal, ela vai pelo que Jesus oferece, mas ela não é leal a Jesus. Os discípulos, eles são leais a Jesus, eles perseveram. A multidão abandona antes, a multidão não é leal. Agora, os discípulos seguem Jesus e se associam com Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi ferido, todos os discípulos dele fizeram o quê? Se dispersaram. Todos os discípulos se dispersaram. Então, o discípulo, não estou dizendo aqui, ele vai para o céu, ele é discípulo de Jesus. Mas o discípulo precisa ter muito cuidado para que nos momentos de luta, de perseguição, de dificuldade da vida, ele não abandonar Jesus. Não abandonar a fé, não abandonar o compromisso de seguir Jesus que ele firmou. E aí depois tem os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que Jesus escolheu dentre os discípulos, para liderar os discípulos. E os apóstolos, eles eram 12, a Bíblia diz. E dentro desses 12 apóstolos, havia 3 que eles eram os principais. Era Pedro, Tiago e João. Eles eram os líderes da igreja, eles eram os líderes depois que Jesus foi levado. E dentre esses 3, a Bíblia diz que João era aquele quem Jesus amava. Então nós vamos vendo que vai tendo diferença entre o relacionamento de cada um para com Jesus. O texto que eu li para vocês do discipulado diz que Jesus chamou dentre os discípulos dele. Não tem como saber, irmão, mas provavelmente era mais de cerca de 100 discípulos que Jesus tinha. Não, até um pouco mais, mas a ideia é que a Bíblia diz que teve, se eu não me engano, Lucas 10 e Mateus 10 vai falar que Jesus enviou de 2 em 2, e vai dizer que enviou os 70 de 2 em 2. Então, se enviou de 2 em 2, eram no mínimo 70 que ele tinha, discípulos, e dentre essas dezenas de discípulos, ele escolheu 12 e os chamou de apóstolos. Só que ele chamou, pode ir no 14, designou os 12, aos quais chamou de apóstolo para estarem com ele. Qual é a característica? Como que Jesus discipula? Associação. Ou seja, Jesus desenvolve, ensina e discipula estando com ele. É como que Jesus está dizendo, eu vou escolher 12 que estarão mais próximos de mim, mais do que os meus outros discípulos. É como que eu vou trazer eles para próximo de mim e eu vou ensiná-los. Tanto que a Bíblia mostra mais de um lugar, por exemplo, quando Jesus prega um sermão, fala sobre uma parábola, diz que a multidão não entende. E depois Jesus, no particular, ele explica para os discípulos dele. Então Jesus, ele pregava, mas no particular, ele destrinchava, explicava, tirava dúvidas dos discípulos e dos apóstolos. Então é dessa forma que Jesus discipula. Jesus não discipula através de uma escola. Então aqui eu aprendo, irmãos, e olha que eu já pensei assim, e eu aprendo com Jesus que não tem como discipular em uma sala de aula. Não é dando aula, escrevendo numa lousa, ou gravando uma aula e assistindo no YouTube. Então quem acredita que é possível ser um discípulo só vendo pregação no YouTube, não tem como. Porque o discipulado e o aprendizado é através da associação, é da imitação de caráter, é da imitação de atitudes. Uma vez eu achei engraçado essa situação. Tinha 2 pastores que eu acompanho eles, um deles já morreu, e eles estavam falando sobre a parte financeira. São pastores americanos que têm igrejas muito grandes.
e eles provavelmente devem ter um salário lá nos Estados Unidos muito grande. Aí eles estavam comentando, né? Um deles estava falando o seguinte, que ele era o pastor fundador da igreja, então ele tinha o maior salário da igreja. Só que ele já era idoso, tinha a esposa dele, e os filhos dele já não moravam mais com ele, então ele tinha uma vida boa. Fora isso, ele é escritor também, vendia os livros. E aí, um dia, chegou o rapaz da igreja e falou assim, olha, a gente precisa te dar um aumento. Aí ele falou assim, por quê? Eu não preciso de mais. O que eu tenho já dá para mim, para minha esposa, tenho meus livros, não preciso de mais. Aí o rapaz falou assim, não, é que você é o pastor sênior da igreja, e tem um outro pastor que está abaixo de você, que é mais novo, que ele tem 3 crianças, e eu preciso aumentar o salário dele por causa dos filhos dele. Só que se eu aumentar o dele, vai passar a você, vai ficar a mesma coisa que você. Aí ele falou assim, mas quem disse que eu tenho que ter o salário maior do que o dele? Porque eu sou o pastor presidente ou sênior da igreja. Aumenta o salário dele e eu ganho menos que ele, não tem problema, porque ele precisa mais do que eu. Está começando a vida dele agora, tem 3 filhos, custos a mais. E aí eles aumentaram o salário dele. Aí nesse mesmo vídeo, esse outro pastor, também já idoso, vende muitos livros, bem de vida financeiramente falando. Aí chegaram para ele e falaram assim, a gente vai te dar um aumento na igreja. A igreja melhorou, aumentou, né? Aí ele falou assim, mas eu não preciso de mais aumento. O que eu tenho é suficiente, não preciso de mais. Aí eles falaram o seguinte para ele, mas a gente vai te dar mesmo assim, que eu quero saber o que você faz com o dinheiro que você não precisa. Aí ele olhou assim, falou, então tá bom. Só que eu achei interessante, que é como que o seguinte, não é porque eu ganho 100 mil reais que eu preciso ter um custo de vida de 100 mil reais. Eu posso ganhar 100 mil reais e ter um custo de vida de 50 mil reais. E outros 50 mil reais eu invisto no reino e ninguém precisa saber. Então, e aqui eu abro um parêntese, eu não sei se eu já falei isso para vocês, talvez se nunca falei, aproveito e falo aqui. Irmãos, eu não sou contra de um pastor ter um salário exorbitante. Desde que seja fruto do trabalho dele. E 2, é ele que vai prestar conta do que ele faz com o dinheiro dele. A gente pode dar um salário de 200 mil para um pastor e dizer, nossa, é muito. Tá, mas ele pode pegar esses 200 mil e viver dirigindo carro importado, andando de avião e depois pagar pelo que ele está fazendo. Ou ele pode viver com 1/3 disso e os outros 150 mil investir na África, em obreiros, ministérios. Agora, se a gente fala que ele não pode ter esse salário, a gente está tirando dele a oportunidade de escolher o que ele vai fazer. Então, eu aprendi isso, que eles receberam, esse pastor recebeu e falou assim, eu quero ver, aí os liderados dele dizer, eu quero ver o que você faz. Eu entrei nessa história porque é exatamente o que Jesus fez com os discípulos dele. Chamou eles para estar com Jesus e meio que estava dizendo para eles, vejam como eu faço. Vejam o que eu faço com a viúva, vejam o que eu faço com a prostituta, vejam o que eu faço com o cobrador de impostos. Então, vocês vão aprender me olhando. E eu vejo aqui que a igreja tem muita dificuldade. Eu converso com muita gente, as pessoas falam assim, pastor, como é que eu vou visitar essa pessoa? Como é que eu vou discipular essa pessoa? Eu não conheço a Bíblia, eu não sou teólogo, eu não fiz teologia. Assim, meu filho, minha filha, as pessoas não precisam de teologia. Sabe como que elas vão aprender com vocês? Quando você falar para elas a sua história de vida, como você recuperou seu casamento, como você superou um problema financeiro, como através da fé você superou um problema no seu trabalho. Os seus testemunhos de superação, de fé, é o que encorajam e ensinam as pessoas.
As pessoas vão vir e vão compartilhar, vão dizer: olha, eu estou passando por esse problema. E você vai dar o seu conselho. O que é o seu conselho? É falar para a pessoa aquilo que Jesus, qual é a vontade de Jesus. Por exemplo, você precisa saber o básico que Jesus quer para a sua vida. Se você sabe o básico que Jesus quer para você, o que Jesus quer para você, você vai falar para o outro que Ele quer para ela também, para ele também. Então, por exemplo, se eu sei que Jesus quer que eu seja uma pessoa com um temperamento mais calmo, que eu tenha domínio próprio, por mais que às vezes eu falho, por mais que às vezes eu não consigo me controlar, mas eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errada. E aí eu vou visitar um amigo, eu vou visitar uma amiga, e eu vejo que ele ou ela é mais descontrolado que eu. Aí fala assim: Senhor, ou vai ou racha, né? É assim que o Senhor quer que eu... Aí a pessoa vai chegar e falar assim: eu te chamei porque você é tão paciente, eu te chamei porque você é tão controlada. Aí você fala assim: meu Deus, se essa pessoa soubesse. Mas o que Jesus está dizendo para você é: o seu senso crítico é muito maior que o dela. O seu desejo de ser uma pessoa santa para o seu Senhor é muito maior do que dela. Então você é exemplo para ela. O seu esforço é exemplo. Talvez não é nem tanto a sua perfeição, mas é o seu desejo de ser perfeito já é exemplo. E outra coisa, talvez tanto vocês quanto eu, nós passamos muitas lutas e muitas dificuldades. Mas as pessoas, elas olham para nós porque veem em nós garra. Vê pessoas que não desistem, que não esmorece, que continua lutando, trabalhando, se esforçando. Então elas vêm e falam assim: eu vejo em você uma pessoa de garra, eu vejo em você uma pessoa esforçada. Da onde você tira forças para continuar fazendo isso? E é aí que nós ajudamos as pessoas, discipulamos as pessoas. Então, o discipulado, queridos, é formar pessoas igual vocês. Quando você discipula alguém, você está formando alguém para que ela seja igual você. Age igual você age no seu casamento, age igual você age no seu trabalho, age igual você age na sua igreja. Aí você fala assim: mas pastor, a gente não tem que fazer pessoas igual a nós, a gente tem que fazer pessoas igual a Jesus. Sim ou não? Mas aí eu pergunto: você está igual a Jesus? Você tem que fazer igual a Jesus porque eu sei que você tem que estar igual a Jesus. Então, nós somos igual a Jesus e vamos fazer pessoas igual a nós, porque nós somos igual a Jesus, então automaticamente elas vão ser igual a Jesus também. Então, o discipulado não precisa de teologia, não precisa chegar com a Bíblia Jeffrey, de estudos proféticos do pastor, dessa bitela, vai até assustar a pessoa. Chega com a Bíblia fininha, ou se não, leva o celular. Já ajuda em duas coisas. Uma, já fica uma coisa mais, vamos dizer assim, mais descolada, se eu posso usar essa linguagem mais jovial. E outra coisa, se você é mais velho, você consegue aumentar a letra aqui para ficar grande, sabe? Mas a pessoa não sabe que você está cego. Mas não tem problema. Você usa ali o celular, ensina, abre a Bíblia. Talvez a pessoa que você vai estar falando nunca abriu uma Bíblia, então você vai ensinar para ela que tem o Antigo Testamento, que tem o Novo Testamento, que tem a história de Jesus. Você vai ensinar para a pessoa. Então, o discipulado, queridos, é a coisa mais gostosa que tem. Discipulado é a desculpa para o cafezinho. Vamos tomar um café? Você vai e toma um café com a pessoa, conversa com ela, pergunta. As pessoas hoje estão carentes. Ninguém se importa com a vida de ninguém mais. Cada um está correndo e matando pelo seu. Não há pessoas que param para perguntar como você está.
E outra coisa que é importante é você dar continuidade. Então hoje você para e pergunta, e a pessoa fala para você uma situação. Se daqui uma semana você entrar em contato com ela e falar, nossa, e aquela situação assim, 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 e aquela situação deu certo, não deu certo, como está? A pessoa fala, nossa, você lembrou? Então, aconteceu, foi isso. A pessoa vai cada vez mais se abrindo, se sentindo alguém. E é aí que entra o discipulado. Só que essa preocupação, primeiro, ela deve ser sincera e pelo querer o bem das pessoas. Discipulado não é evasivo. A gente não vai perguntando da vida da pessoa, entrando na vida da pessoa, se a pessoa não quer. Se a pessoa não se abre. A gente simplesmente está ali, se posiciona, e a pessoa, conforme vai passando, vivendo, a porta vai abrindo. E aqui eu encerro dizendo uma coisa para vocês. Esse mundo jaz no maligno. Não importa a pessoa que seja, que você queira discipular, que você queira cuidar, amar ela espiritualmente e ajudar ela. Um dia, o dia mal vai chegar para ela. Pode ser o teu patrão que recebe 1 milhão por mês. Chega de carro zero, tem tudo. Você fala assim, como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Tem tudo. Pode ter certeza que um dia, o dia mal vai bater. O dia mal não olha a conta bancária, não olha a família, não olha o nosso sobrenome, não olha a nossa formação. O dia mal é igual para todo mundo. E é no dia mal que as pessoas vão precisar de você. É no dia mal que elas vão querer te ouvir, que elas vão querer estar perto de você. Então, se você vê que você se aproxima, a pessoa te expulsa. Se você se aproxima, a pessoa te expulsa. Você não pensa assim, sabe o quê? Eu vou deixar que se dane. Eu vou deixar que pereça, cansei. Não pensa assim. Sabe o que você faz? Fala assim, eu vou observar de longe. Fica olhando de longe, deixa lá. Uma hora você vai ver que o dia mal vai chegar e aí vai cair. Você fala assim, é aí que você vai. Aí você dá aquela assim, eu estava de passagem por aqui. Ela não precisa saber que você nunca deixou de não observar ela. Como assim, pastor? Não fica mandando mensagem, não fica falando, mas olha os status, olha a rede social, pergunta para um familiar, pergunta para o outro. Vai se informando como está a pessoa. E uma hora você vai saber, a pessoa não está bem. Aí ora e Deus, Senhor, prepara, abre uma porta, não quero que a pessoa não... Aqui eu vou abrir um ponto, que eu já vou encerrar, mas isso aqui é importante, irmãos. A gente precisa, irmãos, ter discernimento. Nunca falem com alguém que não pediu para vocês falar com ela. Como assim? Às vezes vocês sabem que uma pessoa precisa de ajuda, mas quem te falou foi outra pessoa. Alguém vai falar assim, nossa, Bias, lembra o Carlos que trabalhava com a gente? Então, rapaz, aconteceu isso com ele, assim. Aí, o Carlos falou para o Abias o que ele estava passando? Não, o Abias soube da boca de terceiro. Então, primeiro, aqui vai no contexto, o Abias sabe que o Carlos não vai ter problema nenhum. Se ele chama Carlos, o fulano lá me falou, você está passando isso, está tudo bem aí, nananana. Tudo bem, irmãos, a pessoa vai sentir bem. Mas tem gente que fala assim, quem te falou? Porque talvez a pessoa não queria que ninguém soubesse o que ela está passando. Então, se você chega falando para a pessoa do problema, aí que a pessoa vai se fechar. Que ela fala assim, eu não queria que ninguém soubesse, chegou em você, aí ela não vai falar. Então, e isso principalmente, se outra pessoa vir falar para você,
Que às vezes a pessoa fala assim, então, Abias, o Carlos está passando dificuldade. Você sempre foi uma pessoa que o Carlos ouviu, você sempre foi uma pessoa que o Carlos, né, deu atenção. Poxa, Abias, manda uma mensagem para o Carlos, fala com ele, rapaz, está difícil ele lá. Querido, não faça isso. Você fala assim, se o Carlos me procurar, eu falo. Agora, se o Carlos não me procurar, não pode fazer nada. O que vocês podem fazer é mandar uma mensagem, está tudo bem, como você está? Se você normalmente vai sempre fazendo isso. E aí se a pessoa falar, não está bem, estou passando isso, não está bem. Aí sim, o que está acontecendo? O que você está passando? E deixa a pessoa. Aí, como eu aprendi com uma professora que eu tinha, vocês façam cara de paisagem. O que é cara de paisagem? A pessoa está falando um problema cabeludo, que você está assim, meu Deus do céu, como que eu vou resolver isso? Mas você fala, então, continua. Como que está tudo tranquilo. Por quê? As nossas expressões, elas tensionam as pessoas. Se você faz cara de choro, a pessoa já vai começar a chorar e ficar desesperada com você. Se você faz uma cara que não está nem aí, ela fala assim, ele está pensando no jogo do Corinthians, não está dando nem bola o que eu estou falando, e nem vai falar mais com você. Então dá atenção para a pessoa, mas não entra no problema dela. Ouve primeiro. E esse ouvir, às vezes é 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Não sabe o quanto você vai ter que ouvir. Mas, ouve. Ouve. Assim é um bom discipulado. Assim é um bom conselheiro. Conselheiro mais ouve do que fala. O bom conselheiro de Jesus, que ajuda as pessoas, ele é atento à vida das pessoas e dá bons conselhos, conselhos da palavra. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no coração. Senhor,